Boa noite, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio do canal Siqueton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Veja, rezem também pela alma do pai do nosso amigo Magal, que faleceu recentemente, o pai do Magal. Oremos todos por ele. Esse vídeo vai ser um pouco mais difícil que o vídeo que eu normalmente faço aqui sobre política. Prestem bem atenção. Todos sabem que o Trump está intermediando essa questão de armistício na Ucrânia. Essa foi a primeira vez em que a direita brasileira tomou uma postura mais dura contra o Trump. É injustificável a direita brasileira se voltar contra o Trump? Não. Não é. Não é. O Trump fez muita coisa errada, especialmente na gestão do Partido Republicano. O domínio dele sobre o Partido Republicano trouxe coisas ruins. Ele tirou muitas pautas conservadoras, entre aspas, mas que seriam, na verdade, que não sejam conservadoras. Pautas que dizem respeito à decência humana da pauta do Partido Republicano. Apesar de que justiça seja feita. No comando dos Estados Unidos, até que ele não está sendo ruim. Foi contra o CBDCs, já implantou medidas contra isso, né? Implantou medidas, né, contra identitarismo, defesa de liberdade de expressão. Eu não acho que o Trump seja tão ruim nos Estados Unidos quanto ele é no Partido Republicano. Agora, é estranho você ver a direita brasileira contra ele por causa de quê? De Ucrânia. Isso é uma pauta que o mundo sabia que ele iria atacar. Todo mundo sabia que o Trump era a favor de um armistício na Ucrânia, excetuando os direitistas brasileiros. Porque a direita brasileira foi contaminada por uma influência, um fluxo de neoconservadorismo. A direita brasileira queria ao mesmo tempo ser pró-Trump e defender pauta neocon. Tirando uma questão, a questão de Israel, não tem overlap entre essas duas coisas. Tem pouco overlap entre essas duas coisas. A direita brasileira comprou um discurso neocon exotérico. Eu vou dar uma explicação que é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, mas prestem atenção. Isso em grande parte por causa dos alunos do Olavo de Carvalho. Nem tanto por causa dele, embora tanto ele tenha caído em certos momentos em discurso neocon exotérico. Por exemplo, o Olavo defendia a existência de armas de destruição em massa no Iraque até 2010. Os alunos do Olavo começaram a beber dessa fonte. Em alguns momentos ele elogiou o neoconservadorismo. Neocons exotéricos como referência. E verdade seja dita, existe muito que se elogiar em porque muitos neocons deram posições intelectuais. De fato, isso não se pode negar que o neoconservadorismo tem contribuições importantes, né? Mas não entende direito o que é que acontece. Porque, veja, o Lévi-Strauss,
ele estudava na Universidade de Hamburgo, de Hamburg, né, sob o Ernst Cassirer. Ele era, o doutorado dele foi sobre Jacob, sobre aquela noção de saída transversal de Jacob. Não sobre isso, mas tratando, né, mais ou menos da linha da saída transversal de Jacob. De que o homem, né, ele foge, ele consegue fugir desse indeterminismo, ele consegue fugir dos problemas gerados, né, pela filosofia transcendental, por exemplo, né, que para ele teriam como consequência o solipsismo por meio de uma espécie de saída transversal, uma adesão, né, a um ato de fé como manifestação do sentido da vida, uma coisa que depois, né, foi retomada pelo Kierkegaard, né, nessa linha aí. E ele era uma escola de Jacob. E aconteceu uma coisa muito estranha, porque o cunhado Léo Strauss, que era o Paul Krauss, ele era grande escola da alquimia islâmica. E um dia, ele encontrou em um brechó, salvo engano, em Esmirna. Esmirna é daquelas cidades ali da Ásia Menor. Um manuscrito de Al-Farabi. E nesse manuscrito ele viu a distinção entre o discurso esotérico e o discurso exotérico. Em uma situação meio Lovecraftiana, depois disso aí, o Paul Krauss ficou maluco. Ficou estranho. Ele chegou lá, né, em Israel, falando, fez umas palestras muito estranhas sobre significados novos que ele viu na Bíblia, uma coisa que até no meio de judaísmo esotérico, isso aí foi considerado esquisito. É uma coisa meio Lovecraft, sabe? Como se eu tivesse visto Necronomicon. Aí ele era professor do Cairo, né? Aí ele teve uma morte misteriosa no Cairo. Inclusive, a filha dele, que ele teve com a irmã do Léo Strauss, que morreu, ficou para o Léo Strauss cuidar, que é aquela Jane Strauss-Glan, que nós até comentamos, né, no podcast lá do Afogados no Sofá, sobre a teogonia do Exíodo, né? Que nós comentamos, né, essa questão da interpretação que ela dá da teogonia. Que ela é classicista também, assim como um pai biológico e um adotivo. Né? Mas assim, aí o Strauss ele pegou essa distinção de discurso exotérico e esotérico que você encontra no Islã, como todo mundo sabe, né? E que é presente também, né? Por exemplo, na escola tradicionalista, que é outro setor que bebe do Islã, é a política e filosofia. E ele aplicou isso a vários clássicos da filosofia para tentar apontar quais eram os discursos esotéricos contidos em uma obra filosófica. O discurso exotérico é um discurso que é público para o público amplo. O esotérico é o discurso restrito. O discurso restrito que às vezes pode aparecer. Existem várias formas pelas quais o discurso esotérico aparece em uma obra. Por exemplo, você pode colocar o discurso esotérico no meio de uma determinada obra, em vez de no início ou no fim. Você pode usar alusões, referências. Um livro do Léo Strauss, Perseguição e a Arte de Escrever, ele é um referencial para o Psiqueton, Persecution and the Art of Writing. Né? Ele é um referencial para o Psiqueton. Né? Quem entender, entendeu. Quem entender isso aqui, entendeu. E o Léo Strauss, ele moldou esse movimento neocon, que é um movimento que defende, por exemplo, ele se juntou com alguns,
houve uma associação entre o Léo Strauss e alguns grupos provenientes do trotskismo, né? Gente ligada ao antigo trotskismo, como é o caso do Irving Kristol, né? Até no Brasil, muita gente que tem um discurso parecido com o neoconservador era originário do trotskismo, né? É o caso do Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, o próprio Paulo Francis, né? Que eles pegaram o seguinte, que na verdade o fim da história seria o status quo americano, capitalista, com esse elemento da religião e esse elemento da guerra. Mas veja o seguinte, que para o Léo Strauss, na verdade, o objetivo esotérico da religião e da guerra, na verdade, não é a defesa do Ocidente, é a manutenção de um sentido da vida, inclusive um sentido em um aspecto social. Não é porque o objetivo da guerra perpétua que os neocons tanto incentivam, a questão de intervenção americana em todo lugar, seja algo justo. Isso é um discurso exotérico, porque a guerra é uma maneira de garantir que as pessoas encontrem um sentido na vida. Mesma coisa com a religião, essa questão de defesa de uma religiosidade judaico-cristã. Não é porque eles acham que isso seja verdadeiro também. É porque a religião, esotericamente, né, eles entendem que é uma maneira de manter o sentido da vida e o sentido social. Que seria decorrente do sentido da vida. Né? Então, claro que isso tem inúmeros graus de discurso esotérico. E até hoje tem a questão de qual era a última camada do discurso esotérico do Léo Strauss. Em muitos neocons, existe uma camada esotérica clara, que é a defesa de alguns interesses de grupos que existem nos Estados Unidos. Que, para quem não sabe, os Estados Unidos são um país cuja política, né, é baseada em grupos que muitas vezes são grupos religiosos étnicos, ou mais até do que econômicos. E uma grande parte da política do neoconservadorismo esotericamente tem esse aspecto também de defesa dos interesses de determinados grupos. Que não é necessário aqui você apontar quais são. E o direitista brasileiro comprou isso aí, comprou só a parte exotérica. Comprou só a parte exotérica. E associou isso aí ao Trump. Agora está vendo o acerto de conta. Né? Agora, deixar claro o seguinte, que eu não sou contra as contribuições que o neoconservadorismo ofereceu, né? Não sou contra, né? Se em parte a proposta do Sigmund é tirada do Léo Strauss, se o Sigmund usa, né? Aqui, eu uso, aqui nesse canal, se usa, eu uso coisas que vêm do livro do Léo Strauss, Persecution and the Art of Writing, né? Eu uso aqui as coisas que tem lá, certo? Ninguém pode negar que gente como Léo Strauss, Alan Bloom, ou discípulos como Alan Bloom, o Harvey Mansfield, né? Sejam pessoas que têm enorme competência. Você pode negar isso quem falou. Né? E tem contribuições para se tirar também daí. Né? É um erro um erro muito comum. Não achem que neoconservadores de alto nível são burros.
Não ache isso, né? Agora, os níveis superiores de discurso esotérico desse pessoal aí, ninguém sabe. Tem um número da revista Culture Wars, em que o Michael John. Rapaz, eu sempre quis perguntar o que é que ele quis dizer com isso. Ele fala assim brevemente: que na verdade o grupo Léo Strauss era uma sociedade secreta. Tinha uma seita naquilo ali. Aquilo era uma seita. Não sei o que é que eles pregaram, mas até vou perguntar ele qualquer dia a que ele ou o autor do texto, não sei, estava se referindo. Por sinal, Committee on the Social Touch, que o Léo Strauss fundou junto com o Eliade, ele era uma das duas centrais mundiais do estudo da macumba, junto com o Instituto Vargo da Universidade de Londres, né? De Hamburgo, né? O Léo Strauss conviveu lá com o pessoal, quando ele estava em Hamburgo, da Universidade de Londres, que hoje está na Universidade de Londres, né? É um dos dois maiores centros de estudos em macumba do mundo, né? Por sinal, né? Aquela line-up que o Léo Strauss montou ali no Committee on the Social Touch foi um negócio assim sensacional, né? Léo Strauss, Mortimer Adler, né? Michel Eliade, Johan Petro Puliano, né? Jacques Maritain, né? Aquela line-up ali estava sensacional, né? Acho que é uma das melhores da história, né? Não tem do que reclamar não, né? Pois é fundamentalmente isso, né? Eu acho que esse é um dos vídeos mais difíceis aqui do canal. Um forte abraço a todos e até logo. Quem entender, entendeu. Pois até mais.